Olá, bem-vindo ao canal Josias Santos. Para essa e mais notícias, não esqueça de se inscrever. Se inscreve aí que você sempre vai estar atualizado aqui no nosso F5 Política. Isso mesmo, F5 Política aqui, sempre com notícias atualizadas para você. Não esquece de deixar seu comentário sobre o que você achou dessa notícia aí e também sobre a fala aí do filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Vamos à notícia. Lá na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, citou hoje uma frase atribuída essa frase a Frederico II, da Prússia. Diplomacia sem armas é como música sem instrumentos. Ele participou de um seminário sobre o papel das Forças Armadas. A gente lembra que Eduardo, filho do presidente Bolsonaro, pode ser indicado pelo próprio presidente para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Já foi indicado, de fato, os Estados Unidos já aceitaram. Agora falta só o aval do Senado Federal. Vamos ouvir o que o Eduardo Bolsonaro disse. Diplomacia e defesa são faces da mesma moeda, instrumentos de exercício da soberania nacional e da garantia da autonomia em nosso relacionamento externo. Não por acaso, essa casa resolveu unir os temas afetos à diplomacia e à defesa em uma única comissão, a qual tenho orgulho de presidir. O próprio Frederico II, conhecido como O Grande, disse certa vez que, abre aspas, diplomacia sem armas é como música sem instrumentos, fecha aspas. Não há nada mais grave que uma frase sem contexto, né? Claro. Você sabe que a gente sofre muito aqui, né? Às vezes pegam uma frase, tiram do contexto e aquilo vira outra história que nada tem a ver. Como o Daniel conhece um pouquinho porque eu sou... Ele é humilde. Como conhece um pouco da história do Frederico II da Prússia, eu queria que você falasse um pouco desse contexto. Só contextualizando, a Prússia é o embrião do que se tornaria a Alemanha algum tempo depois. A gente está falando ali do centro da Europa, dentro de um período de muita instabilidade do ponto de vista de fronteiras. Havia ali realmente até um certo desmembramento do antigo... Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro depois, né? Mas você está falando ali de um processo de desmembramento do então Sacro Império Germânico. Então, o Frederico II acabou sendo alguém que foi caracterizado por reequipar o exército prussiano, armar o exército prussiano, reorganizar o exército prussiano e partir para uma expansão territorial e para a consolidação de fronteiras. Então, naquele momento, no século XVIII, a gente está falando de algo que só as armas, literalmente, poderiam dar estabilidade e paz para a Prússia dentro de uma região onde ela estava literalmente e potencialmente sendo invadida por todos os lados. Então, me parece uma declaração bastante descontextualizada. Diplomacia sem armas no século XVIII realmente não fazia nenhum sentido. Diplomacia sem armas no século XXI faz bastante sentido. Afinal, a gente está falando de um século XXI onde ainda tem a União Europeia, que é talvez o melhor e mais bem-sucedido esforço diplomático que evitou qualquer tipo de conflito na Europa Ocidental durante mais de 70 anos. Então a gente está falando de uma estabilização diplomática do mundo que não requer mais essa corrida armamentista ou essa busca armamentista que foi feita referência. Uma das lições da Guerra Fria, né, foi justamente depois da corrida armamentista freio. Ao mesmo tempo, Maria, e vale lembrar que como as coisas acontecem juntas, elas têm uma linha, sem dúvida nenhuma, que a gente deve admirar o que aconteceu no processo de construção da União Europeia e de como ela conseguiu estabilizar aquele continente. Ao mesmo tempo, eu acho que aí se enquadra essa linha para onde vai o deputado. Há aqueles que defendem a diplomacia à base da força, de fato, ainda hoje, assim, que essa diplomacia se ele tem uma bomba, eu terei uma bomba porque ele não vai jogar, que é aquela ideia do aniquilamento mútuo, né? Quem pisca então, primeiro. por exemplo, Índia e Paquistão não entram em guerra até certo momento, porque ambos são potências nucleares, assim como União Soviética e Estados Unidos seguraram, mesmo durante a Guerra Fria, são potências nucleares. Mas isso é preocupante, porque esse tipo de linha pode alimentar uma outra corrida armamentista também. Será que nós queremos, então, que o Brasil, para se impor como um player importante no cenário internacional, tenha que ter armas em profusão para aí sim ser respeitado no cenário? E será que todos os outros países vão fazer isso? Então, a Arábia Saudita faz isso de um lado, Israel faz isso do outro lado, e aí a Índia, o Paquistão, as potências nucleares já estabelecidas continuam a sua corrida nuclear também, e é claro que em algum momento isso pode dar errado, né? Vou chamar Diga. Eu fiquei impressionado com a cultura dos dois, né? Do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Tá. Né? Porque deve ser um profundo conhecedor de reis do século XVIII, né? E do Sacro Império Romano-Germânico.
Pensei que você se referia aos nossos... Esses eu não tinha Marcelo dúvida, não e me Daniel. surpreende, me surpreende. Não, e tem aí, falando com o Valdo Cruz, assim, dessa questão, metaforicamente, o Eduardo Bolsonaro tem grande chance de se tornar, não metaforicamente, mas eu chego lá, de se tornar o novo embaixador do Brasil em Washington. E, metaforicamente, Valdo, eu espero que ele não vá armado para essa função diplomática, já que ele diz que diplomacia sem armas é como música sem instrumentos. Porque uma das grandes questões que se impõe, um embaixador, seja ele qual for, quando vai no país, uma das coisas mais importantes do diplomata de carreira é estabelecer contatos. E para isso, é contatos diplomáticos de qualquer matiz, de qualquer vertente. Isso é a diplomacia. Então, eu temo um pouco essa deformação da diplomacia armada ou da diplomacia à força, que talvez possa também estar sendo sugerida pelo deputado, Valdo. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos aí na bancada, aos nossos assinantes. A diplomacia pela força, né, Maria? Que na verdade não é nem diplomacia, né? Porque você nem usa negociação. Está muito alinhado com os Estados Unidos, né, Marcelo? Lá, claramente, é usada a força como instrumento de diplomacia, nem de diplomacia, na verdade, para impor sua vontade. A gente tem na história vários exemplos de decisões do governo norte-americano de invadir países que eles consideravam ali que estavam tomando um rumo com o qual eles não concordam. Então, nessa questão, parece que o Eduardo Bolsonaro tem mais um alinhamento ideológico ali, principalmente com Donald Trump. Agora, Maria, o que eu me pergunto é o seguinte, faz sentido essa declaração para o Brasil? O Brasil, vamos lá, se a gente entrar em guerra, as nossas forças armadas não estão equipadas para enfrentar algum país que esteja ali com um pouco bem ali equipado militarmente. Não temos equipamento para isso. Segundo, é prioridade do Brasil equipar suas forças armadas? Com dinheiro faltando para educação, para saúde, estradas esburacadas, é prioridade nossa falar isso? Então, aí ele solta essa declaração que é muito a visão de quem está no poder hoje, do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, ele que tem essa visão de viés mais militarista, de imposição pela força, e aí ele lança essa questão da diplomacia pela força. Na minha opinião, diplomacia pela força não é diplomacia, é a imposição autoritária da sua visão em relação ao mundo. Diplomacia, na minha visão, impõe negociação. E como você disse, ele está assumindo um posto que deveria primar pela negociação e não pelo uso da força. Eu acho que foi infeliz nessa sua declaração, mas não foge ao perfil dele, Maria. Tá aí a notícia onde o site G1 deixou publicado aí sobre o que falou o filho do presidente Eduardo Bolsonaro. Diplomacia sem armas é como música sem instrumentos, diz Eduardo Bolsonaro na Câmara. Já tem outros vídeos aqui no canal. Eu vou deixar aí um card para você acessar e entender. Se você não está por dentro do assunto, você vai conseguir entender aí o que está acontecendo de fato com essa indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Isso mesmo. Para essas e mais notícias aqui no F5 Política, canal Josias Santos. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever. Se inscreve aí, hein? Se inscreve, deixa seu like, deixa seu joinha e o seu comentário é muito importante para que nós possamos continuar publicando vídeos aqui, trazendo conteúdos atualizados para vocês. Não se esqueça, embaixo vai ficar link para você aprender a empreender pela internet. Muito obrigado e até a próxima notícia.